reprise, logo depois que a gente encerrar a transmissão ao vivo, vai ficar por algumas horas, mas logo depois esse vídeo vai desaparecer. Então, aproveita para se organizar, para se preparar, para reservar ali essas datas, né, previstas de aulas gratuitas semanais que vão acontecer até, de fato, o nosso evento principal que estreia no dia 23. Então, hoje nós estamos começando com a primeira aula de aquecimento. Na próxima semana a gente vai ter mais uma, falando sobre exame coprológico. Na outra semana, mais uma. E então, a gente vai iniciar na semana seguinte o nosso evento principal. Então, todas essas aulas vão acontecer de forma ao vivo, não terão reprise, não ficarão gravadas. Então, por favor, se organizem para que vocês possam participar. É claro que todo esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui agora com vocês e que vocês vão ver ao longo, né, dos próximos minutos, ele está inserido dentro do Programa Avançado de Modulação Intestinal, que é a minha principal formação para profissionais da área de saúde. Então, você que está aqui me assistindo, já vi que tem alguns alunos e alunas minhas desse programa, fica tranquilo que esse é um conteúdo que você vai ter acesso dentro do Programa Avançado de Modulação Intestinal, tá bom? Para você, fica gravado dentro da área de membros do curso. Após cada uma dessas aulas, a gente gosta sempre, né, de deixar uma lembrança para vocês, além de toda essa entrega, a gente vai deixar alguns materiais complementares. Mas olha só, esse material complementar está condicionado justamente à interação de vocês. Então, quanto mais vocês interagirem, mais eu ver marcações aí que vocês estão participando, estão assistindo a aula, a gente vai entregar mais materiais dentro desses grupos. Então, a entrega dos materiais pós-aulas vai acontecer sempre nos grupos VIPs. Então, se você já faz parte de um dos grupos VIPs do nosso lançamento, Imersão Microbiota na Prática, fica tranquilo, fica lá, aguarda no grupo. Fica lá, aguarda no grupo. Depois dessas aulas, a gente vai entregar materiais lá e também no grupo dos aulões da doutora Ligiane. Então, quem já faz parte desses grupos de aulões, que a gente começou desde o ano passado, a gente vai entregar material também lá. Então, fica atento, porque é somente nos grupos VIPs que a gente vai entregar material. Não adianta mandar e-mail para a gente pedindo material, a gente não fornece esses materiais pós-aula por e-mail, tudo é dentro de um dos grupos, ou de aulões da doutora Ligiane, ou em um dos grupos VIPs do nosso evento principal, Imersão Microbiota na Prática, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só, quero mostrar para vocês já um mapa mental que a minha equipe fez, com alguns dos principais insights e exames que a gente vai falar um pouco mais ao longo da aula. Esse é um dos materiais que a gente vai entregar nesses grupos VIPs. Então, é um material que sintetiza alguns dos principais marcadores que a gente vai descrever de forma mais específica ao longo dessa aula. Então, se você quiser ter acesso a esse material, você precisa estar em um desses grupos, tá? Então, olha só, a nossa imersão, que é esse evento que eu estou toda hora comentando com vocês, para que vocês não percam a oportunidade, vai começar no dia 23, vai até o dia 26. Antes do dia 23, a gente vai ter vários eventos, não só essas aulas semanais, tem mais uma surpresa aí, que logo mais adiante eu vou comentar com vocês. Esse evento, ele vai ter 4 aulas ao vivo, sequenciais. Vai começar numa terça-feira, vai de terça, quarta, quinta e sexta, vai até sexta-feira, tá? Após esse evento online gratuito, a gente abre oportunidade para você que é meu aluno, minha aluna, para fazer parte do programa mais completo, o programa avançado de modulação intestinal, o curso. Então, se você estiver disposto, estiver pronto, a gente vai fazer esse convite ao final de toda essa sequência de aulas, onde você vai ter aí mais de 8 horas de aulas aprofundadas sobre modulação intestinal de maneira gratuita, tá? Após cada uma dessas aulas, a gente também preparou um material super especial para cada um dos inscritos na imersão. A gente fez uma série de apostilas robustas para que você possa ter esses materiais com você. Após cada uma das aulas, você vai ter aí uma síntese bem completa de tudo que foi abordado em cada uma dessas aulas ao vivo. Então, a gente tem vários presentes para esse evento, gratuito para esse evento ao vivo. Então, basta só você se inscrever aqui no QR Code, você pode apontar o celular, caso você ainda não esteja inscrito nesse evento,
já aponta o celular, já se inscreve, é super rápido, só coloca lá o seu nome, seu melhor e-mail e entra em um dos grupos VIPs de WhatsApp desse lançamento, tá bom? A minha equipe aqui também no chat vai estar sempre colocando o link para que você possa, caso não esteja, né, possa se inscrever nesse evento principal ao longo dessa aula. Então, todos os recados foram dados. Agradeço você pela atenção e pela paciência. É importante a gente colocar todos esses recados no começo. E vamos começar. Então, vamos para o nosso conteúdo. Na aula de hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos conversar sobre alguns principais marcadores, alguns marcadores laboratoriais, com esse olhar voltado para a saúde gastrointestinal. Alguns desses marcadores são influenciados pela microbiota intestinal, logo faz todo sentido a gente reforçar alguns desses marcadores, que muitas vezes você até solicita, mas até então você nem sabe, né, que esses marcadores são influenciados pela microbiota intestinal. Então, a ideia aqui também é tirar um pouco daquela ideia, né, de que os marcadores relacionados à saúde gastrointestinal são aqueles diretamente só associados ao intestino. Então, vou trazer aqui para vocês outras abordagens extremamente atualizadas relacionadas a esse conhecimento sobre microbioma, para que você possa, né, passar a ter uma outra percepção em relação a alguns marcadores até comuns da sua prática clínica, mas agora tendo um olhar também com essa interpretação voltada para entender mais o que está acontecendo nesse intestino, entender mais o que pode estar acontecendo com essa microbiota, mesmo que de forma indireta. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender sobre esses marcadores para você poder, de fato, avaliar essa saúde intestinal da forma mais assertiva possível, identificando, inclusive, através desses marcadores, alguns diretos e outros indiretos, disfunções relacionadas ao trato gastrointestinal e ao próprio perfil da microbiota. Bom, eu já começo falando e dando um recado, principalmente para as nutricionistas que estão me assistindo aqui. Por que eu vou começar falando com as nutricionistas? Eu recebo ainda muitas dúvidas, especialmente, né, dessa classe, em relação à possibilidade de solicitar exames laboratoriais. Bom, você, nutricionista que está me assistindo aqui, eu não vou falar para médicos, que médicos têm ali a clareza que a esmagadora maioria dos exames laboratoriais, né, e não laboratoriais podem e devem ser solicitados pelos médicos. Cada um dos outros profissionais da área de saúde deve conhecer ali, né, o seu código de ética, as atribuições, mas eu vou falar aqui para os colegas nutricionistas que a gente pode e deve solicitar a esmagadora maioria dos exames que eu vou trazer nessa aula. Você que é nutricionista pode e deve solicitar, tá? E aí, só para respaldar ainda mais e te dar clareza em relação a essa possibilidade de solicitação da maioria dos marcadores que eu vou mostrar aqui nessa aula, tem a lei, né, número 8.234, que regulamenta a nossa profissão, que dá uma série de atribuições, que tem os incisos, e num desses incisos está bem claro que há, sim, a possibilidade da solicitação de exames laboratoriais, inclusive para que você possa ajustar e alinhar melhor a sua conduta dietoterápica, tá? Então, você nutre, deve e pode solicitar esses exames laboratoriais que eu vou apresentar, a maioria aqui para você. Eventuais exames que não são de competência, né, do profissional nutricionista, são de competência do distrito médico, eu também vou sinalizar aqui ao longo da aula, tá? Bom, e quais são esses, né, exames que a gente poderia solicitar? A maioria, né, dos marcadores bioquímicos. Então, a gente pode solicitar hemograma, perfil do metabolismo glicídico, lipídico, proteínas totais, vitaminas, minerais, hormônios, enzimas hepáticas, perfil, né, do metabolismo lipídico, como eu falei, e vários outros exames, tá? É importante lembrar que toda solicitação de exames, e agora a ideia, né? Eu estou falando aqui com recém-formados e com estudantes, embora seja uma minoria, a maioria aqui é profissional. Como é que a gente faz uma solicitação de exames? Existem informações importantes que não podem, né, ser esquecidas no receituário, então eu fiz aqui um check bem rápido para você que é recém-formado, para você que é estudante, está ainda, né, iniciando na sua prática clínica. Então, data, nome do paciente, qual é o material da amostra que vai ser solicitada a partir desse exame, já coloca ali a lista dos exames que serão solicitados, tem que ter o nome e assinatura do profissional, o número de inscrição no conselho profissional, um carimbo e um contato. Fica mais ou menos assim o panorama de um receituário para solicitação de exames. Isso aqui é só um adendo para você que é recém-formado, é estudante, que ainda fica confuso
nessa parte, tá bom? A gente solicita exames, como sabemos, principalmente nós que já somos profissionais há bastante tempo, a gente solicita exame, principalmente quando a gente evidencia na nossa anamnese, na investigação clínica, que há necessidade de solicitação de complementos. Então, a gente solicita ou para fazer o acompanhamento de alguma doença pré-estabelecida, já diagnosticada, ou em função de alguma queixa, de algum sintoma mais importante relatado por aquele indivíduo, ou pela suspeita de alguma deficiência, alguma carência, por exemplo, nutricional, né, ou de outros conteúdos. Caso o paciente ele não esteja em nenhuma dessas condições aí acima, onde a gente não tem uma justificativa para a solicitação do exame, a solicitação, em tese, não precisaria ser feita, tá? É muito importante que a gente entenda que o exame é mais um instrumento, é mais uma ferramenta, né, de atuação do profissional da área de saúde. A solicitação dos exames, ela deve ter uma justificativa plausível, tá bom? Bom, então, para que a gente utiliza os exames? A gente utiliza os exames, esses que eu vou apresentar aqui para vocês, principalmente, para que a gente possa ter mais subsídios para individualizar as nossas condutas, sejam essas condutas clínicas ou sejam essas condutas numa perspectiva mais nutricional, os exames eles são utilizados com esse objetivo máximo, que é individualizar a conduta que vai ser feita pelo profissional da área de saúde. Então, é muito importante lembrar que os exames eles são uma ferramenta onde a gente vai, de fato, utilizar ali aqueles resultados para juntar com a clínica do paciente e aí tomar a melhor decisão em relação à conduta, mas que os exames por si não podem ser os responsáveis ou o principal pilar para a definição de toda uma conduta principal. Logo, eu não posso utilizar um único parâmetro ou utilizar um determinado exame para definir todas as condutas que virão, justamente porque o objetivo desses marcadores é que eles sejam aliados, né, e sejam utilizados juntamente com o restante da nossa anamnese clínica, para que a gente possa ter ali um alinhamento de ideias e uma definição da melhor conduta com base em toda essa junção de fatores, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, né, da máxima que a gente não está tratando números e referências, como a gente percebe nos exames, mas que existe ali por trás de todos aqueles resultados, de todos aqueles marcadores, existe um ser humano, existe ali um indivíduo, e isso merece sempre ser considerado, tá? Então, esses marcadores que vamos avaliar, eles são um complemento, são uma ferramenta que pode ser extremamente otimizada, pode ser extremamente útil se a gente realmente juntar essas ferramentas com outras variáveis importantes relacionadas à clínica desse indivíduo, tá bom? Bom, tendo em vista tudo isso que eu falei, a gente precisa sempre ter em mente que todos esses marcadores que eventualmente serão avaliados, eles refletem um perfil, eles refletem uma fotografia daquele momento em que o paciente fez a coleta. Tá? Então, a gente precisa entender que esses valores que eventualmente a gente vai ter em mãos, a interpretação que eventualmente a gente vai fazer, ela não pode ficar limitada somente ao exame e ela tem que utilizar o exame como um complemento a mais de interpretação. Além disso, cada um dos exames, a depender de qual é o objetivo da solicitação do exame e qual é a metodologia aplicada para a implementação daquele exame, vai sofrer possíveis, né, alterações ou vai ter ali possíveis variáveis que possam, de fato, alterar aqueles resultados quando essas variáveis elas não são respeitadas. Então, cada um dos exames, eles têm, em tese, um protocolo para a coleta daquele exame. E aí é muito importante que quando a gente, eventualmente, faça solicitação de exames, a gente reforce, oriente o nosso paciente acerca dessas condições, para que ele possa, né, fazer a coleta desses exames na condição mais oportuna possível, minimizando todos esses interferentes e todas essas variáveis que eventualmente existirão, exatamente porque cada um dos exames tem uma metodologia e tem uma proposta de coleta. Lembrando sempre que o nosso paciente não é um exame, ele é um todo das variáveis. Bom, nessa perspectiva de coletas, né, de coleta de exames, de marcadores,
a gente tem algumas que são as principais amostras, que geralmente são aquelas que serão coletadas. A gente tem principalmente a coleta de sangue, e aí nessa coleta de sangue a gente tem uma perspectiva de avaliação de alguns marcadores no plasma sanguíneo ou avaliação das células do sangue, tá? A gente tem como amostras também para serem avaliadas, principalmente nessa perspectiva de um olhar voltado para a saúde gastrointestinal, amostras fecais, e a gente tem não só exames mais comuns, exames de baixo custo, mas a gente também tem hoje a possibilidade de exames que se baseiam na coleta de amostras fecais com a utilização de uma metodologia de medicina, de nutrição de precisão para a interpretação de resultados, onde a gente avalia ali o sequenciamento genético, né, de bactérias, de micro-organismos, como, por exemplo, é o caso do exame de microbioma intestinal. Temos também como uma das amostras possíveis, né, para marcadores a urina. Então, nesse caso, trazendo nessa perspectiva de saúde gastrointestinal, a gente tem alguns marcadores, né, que são avaliados, inclusive, para verificação da permeabilidade intestinal, que podem ser coletados, podem ser avaliados, né, a partir de marcadores feitos nessa amostra de urina, além de outros aspectos, né, onde a gente também pode trabalhar ali essa coleta feita a partir da urina para investigação de infecções e de outras questões, inclusive associadas também à questão de bactérias. Bom, então, você que está aqui me assistindo, e se você já teve a oportunidade de me acompanhar há algum tempo, e eu tenho certeza que você aqui é um profissional que tem interesse em se atualizar, por isso que você está aqui, você já deve ter ouvido falar que o intestino é um órgão extremamente importante. De fato, a literatura nos últimos anos, em particular a literatura que vem de forma importante desde a finalização do projeto Genoma Humano, intensificada pelo projeto Microbioma Humano, vem mostrando há bastante tempo, nos últimos anos, o quanto o intestino é um órgão extremamente fundamental, é um órgão central ali, é um órgão que tem inúmeras características que fazem com que ele seja de extrema importância e fazem com que ele seja um órgão assim, chave para a manutenção da saúde. Então, a gente sabe que o intestino é, de fato, considerado um centro metabólico para a nossa saúde, ele tem características de órgão endócrino, de órgão sensorial, toda a influência que existe hoje da microbiota sobre esse órgão e que interfere, obviamente, na comunicação desse intestino com outros órgãos e tecidos, define a nossa saúde, define aspectos relacionados à doença. Logo, tendo em vista que a gente tem todo esse conhecimento, a gente precisa cada vez mais entender como esse intestino, né, como esse intestino, essa microbiota, influencia em vários outros órgãos e tecidos. E para isso a gente lança a mão de uma série de ferramentas, dentre elas não só ferramentas de entendimento clínico, mas ferramentas também, marcadores bioquímicos ou outros marcadores também específicos de precisão, para entender melhor como é que acontece essa interação e interpretar da melhor forma o que está acontecendo com esse indivíduo. E aí, tendo em vista, né, essa necessidade de entender cada vez mais, a gente tem hoje algumas ferramentas, dentre elas marcadores até comuns que a gente utilizava numa outra perspectiva e que hoje a gente consegue utilizar esses mesmos marcadores com uma abordagem voltada para essa questão da saúde gastrointestinal, e tem também alguns exames de precisão, exames específicos, onde a gente tem ali um panorama, né, tem uma fotografia do que está acontecendo com esse indivíduo, principalmente no contexto de influência de microbiota sobre esse intestino, no contexto da saúde intestinal. Então, a gente tem aí a necessidade, cada vez mais, de entender quais são essas ferramentas e de nos atualizarmos em relação a esses marcadores. Bom, a saúde intestinal, quando ela vai ser avaliada, hoje está muito claro que a gente não pode avaliá-la somente na perspectiva clínica, como a gente fez por muito tempo, onde a gente questionava, né, esse paciente em relação à frequência de evacuação, por vezes até questionava qual era o formato das fezes. Então, hoje a gente sabe que a avaliação da saúde intestinal, nessa perspectiva de evolução e atualização que o microbioma trouxe para cada um de nós, profissionais da área de saúde, ela não se restringe somente a uma avaliação clínica, onde há ali um questionamento acerca do número de frequências evacuatórias ou da consistência das fezes, que, embora sejam parâmetros clínicos importantes, por si, isoladamente,
não dizem muito sobre o contexto amplo da saúde intestinal, que hoje sabemos que é influenciado pelo microbioma. Então, para isso, a gente, para entender como atuar de forma mais assertiva, tem que buscar exatamente essas outras ferramentas, e aí entram os exames, os marcadores laboratoriais, os exames específicos, para que a gente possa ter cada vez mais habilidades de reconhecer, de interpretar e de identificar, por exemplo, quadros de alterações que estão relacionados à composição da microbiota desse indivíduo, quadros que estão relacionados à alteração do funcionamento de barreira intestinal desse indivíduo, e associar tudo isso às repercussões que isso tem trazido à clínica do paciente. O que trouxe esse indivíduo em relação a queixas até o meu atendimento? O que está acontecendo com esse intestino e como essa microbiota está influenciando essas principais queixas desse indivíduo? E quais são os marcadores que eu poderia lançar mão para entender ainda mais quais são essas alterações e disfunções no contexto amplo do trato gastrointestinal para que eu possa melhor avaliar esse indivíduo? Logo, o diferencial, de fato, de uma consulta que tem esse conhecimento mais avançado em relação ao microbioma e utiliza esse conhecimento com uma abordagem mais prática, através de ferramentas, incluindo esses exames, esses marcadores bioquímicos com esse olhar voltado para a saúde intestinal, passa a ter um olhar muito mais integrativo e muito mais atento a esses sinais e sintomas. A gente consegue com facilidade, através de marcadores simples, como eu vou mostrar para vocês, fazer conexões com o que está acontecendo no intestino desse paciente. E fazer mais conexões de como essa microbiota está interagindo ali com aquele hospedeiro. Mas tudo isso só é possível através da atualização, através do entendimento exatamente nesse universo de microbioma e como ele tem influenciado alguns marcadores, né, bioquímicos desse indivíduo. Tá? Então, a gente vai lembrar sempre, antes de começar a falar desses marcadores, que o nosso paciente, embora eu esteja aqui falando que é super importante a gente ter esse olhar voltado para o intestino, a gente vai sempre olhar para o intestino, mas de uma visão mais integrativa. Meu paciente, ele não é só o intestino, ele é a conexão do intestino com vários órgãos e tecidos. Então, a gente sempre vai ter um olhar atento a todo, ao integrado, por isso que a gente vai lançar mão de vários marcadores, numa perspectiva de interpretação voltada também para a saúde gastrointestinal, mas não só para ela, tá bom? Para que a gente possa ter todo um diferencial, inclusive na nossa abordagem de interpretação e posterior tomada de decisão. Tá certo, gente? Vamos lá. Vamos começar falando. Eu separei aqui alguns dos marcadores, obviamente que não daria para trazer todo no formato de aula, né, aberta desse tipo, mas dentro do curso a gente consegue detalhar mais. Mas alguns dos exames laboratoriais mais comuns para avaliar a saúde gastrointestinal. Sem sombra de dúvidas, que é um dos mais solicitados e sempre será, para analisar essa perspectiva do trato gastrointestinal ou analisar mais especificamente o que está acontecendo no colo desse indivíduo, né, o que está acontecendo no contexto do sistema digestório do indivíduo, é o que a gente conhece como exame de fezes. Só que existem vários tipos de exames de fezes, tá? Mas se a gente fosse pensar no exame principal, mais solicitado, mais comum, e o exame que, em tese, comparado a outros marcadores, até tende a ser um exame mais barato, é o exame de fezes, aquele que é mais solicitado. Contudo, existem outros marcadores com coleta de outras amostras, inclusive de sangue, de urina, que vão trazer para a gente informações importantes que dão para a gente a possibilidade de identificar outras alterações, inclusive alterações relacionadas direta ou indiretamente à saúde do trato gastrointestinal. E aí eu trouxe um checklist, né? Eu trouxe assim alguns dos principais que a gente deve pensar logo, lançar a mão ali na prática clínica, quando a gente pensa no intestino, tá? Que são alguns exames baseados, obviamente, em coleta de fezes. A gente tem aí, desses exames, né, de amostras de fezes, a gente tem a coprocultura, que já é um exame onde o objetivo é fazer uma análise, uma avaliação bacteriológica dessas fezes, na perspectiva de diagnosticar possíveis infecções bacterianas. Então, perceba, a coleta de um exame de fezes, a depender do objetivo daquele profissional
que o solicita, ele tem várias possibilidades. Então, a gente tem aqui, o primeiro deles é a coprocultura, que já é um exame bacteriológico. O objetivo clássico desse exame nas fezes do paciente é diagnosticar, é prestar diagnóstico de infecção bacteriana. Um outro exame também, que pode estar, inclusive, inserido dentro de um exame mais macro, que eu vou falar mais adiante, que a gente vai ter uma aula só sobre esse exame, é o exame oculto. Ele pode estar inserido dentro do exame coprológico funcional, tá? Então, o que acontece? O exame de sangue oculto é o exame que avalia se há sangue nas fezes desse paciente, um sintoma clássico que pode estar envolvido aí num processo inflamatório importante a nível intestinal e que tem uma associação também extremamente significativa com a ocorrência de quadros clínicos como úlceras, como colite, como câncer e entre outras tantas condições patológicas. Tá? Um outro exame de fezes que pode ser feito seria o exame parasitológico de fezes. É um exame que tem como objetivo avaliar ali a presença de cistos, de ovos, de trofozoitos ou de parasitas nas fezes. Então, percebam que não é qualquer exame de fezes, é qual é o objetivo do exame, o que pretende ser investigado, a gente vai ter ali um tipo de exame, tá? Eu também posso ter um exame de fezes para rastrear, para identificar, para analisar a contaminação daquelas fezes por Clostridium difficile, que já até mudou o nome, mas eu gosto de falar sempre os nomes antigos, que é desafiador essas novas nomenclaturas. Bom, Clostridium difficile é um micro-organismo que está associado a várias condições clínicas em desequilíbrio e que leva a um desfecho principalmente relacionado ao sintoma de diarreia. Então, na perspectiva de um paciente com quadro clínico ali importante, onde a diarreia está presente, eu posso, muitas vezes, solicitar um exame de fezes para avaliar especificamente, investigar a presença, a contaminação de Clostridium difficile. Outro marcador que eu posso avaliar também nas fezes, que é uma outra perspectiva, é a avaliação dos leucócitos fecais. Então, nessa perspectiva, eu vou examinar, eu vou analisar a quantidade de leucócitos presente nessa amostra fecal. Se essa quantidade está alterada, se essa quantidade está aumentada. E se essa quantidade estiver aumentada, isso é um forte indicativo de uma alteração importante no intestino delgado, um processo inflamatório aí no colo ou no próprio intestino delgado em atividade. Então, percebam que eu posso ter ali, a depender do objetivo desse exame de fezes, uma série ali de perspectivas de avaliações. Outro exame também que é importante nesse contexto da saúde gastrointestinal e que de forma muito direta está relacionada, né, à permeabilidade, ao funcionamento de barreira intestinal, é o exame, são os exames de anticorpos, né, para rastreio, principalmente da doença celíaca. E aí, nesse caso, a amostra é uma amostra sanguínea, a coleta é feita a partir de uma amostra de sangue, não vai haver a necessidade para fazer esse rastreio de eu coletar fezes, a amostra vai ser sanguínea, e ele é um exame que vai mostrar ali marcadores que são sugestivos para o fechamento do diagnóstico ou não da doença celíaca, ou indicativo para a sensibilidade não celíaca ao glúten. É claro que o exame sozinho, esses marcadores sozinhos, eles não fecham o diagnóstico, eles fazem parte de um contexto mais amplo, associado aí também a biópsia intestinal e a sintomatologia, né, do paciente, para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Mas ele é um dos marcadores utilizados nesse fluxograma de fechamento do diagnóstico, por exemplo, da doença celíaca, e tem tudo a ver com o intestino, tá? Um outro exame também bem interessante, e que está bem relacionado ao intestino, e que é um exame onde a coleta é feita a partir de amostras fecais, é a calprotectina fecal. A calprotectina, ela é uma proteína que está ali presente nos grânulos citoplasmáticos dos neutrófilos. Então, ali é um marcador também que está envolvido em inflamação. Então, é um marcador que a gente utiliza na perspectiva de evidenciar algum processo inflamatório. Só que, como qualquer marcador tem suas limitações, a gente entende pelo resultado da calprotectina fecal que existe ali um processo, né, inflamatório em atividade de forma mais ou menos importante, mas a gente não consegue, por esse exame, identificar o local. Por isso que são marcadores
que precisam estar contextualizados e associados a outros exames, tá? Então, o que a gente vê na literatura, por exemplo, é que esse é um marcador que está extremamente associado, no caso das doenças inflamatórias intestinais, à elevação desses marcadores. Então, quanto mais elevado for esses marcadores, maior o risco, né, maior a chance desse indivíduo também cursar com uma doença inflamatória intestinal. Não quer dizer que todas as vezes que esse marcador estiver elevado, o indivíduo de fato tenha doença inflamatória intestinal. Isso não é uma relação direta com esse diagnóstico, tá? Mas existe um nível elevado de possibilidade, né, quando comparado com outros exames, inclusive, como eu falei para vocês, exames mais invasivos, onde eu tenho ali uma amostra histológica do que está acontecendo ali naquele intestino, tem a possibilidade de estar associado à autoimunidade, né, no intestino, a doenças autoimunes no intestino, como doenças inflamatórias intestinais. Bom, como eu falei anteriormente, a maior parte dos exames, ele está relacionado, quando a gente pensa em saúde gastrointestinal, com coletas fecais. Mas a gente tem outras amostras de sangue e de urina, como eu falei bem no comecinho da aula, que também estão envolvidas nessa avaliação da saúde gastrointestinal e também na avaliação do perfil da microbiota. Mas quando a gente está falando de amostras fecais, e vai selecionar, né, qual seria o tipo de exames de fezes a priorizar, a gente precisa sempre entender qual é o objetivo, qual é a suspeita para a solicitação daquele exame de fezes. Então, dois exames principais de fezes na prática clínica, é o exame parasitológico de fezes, que é o exame de escolha, como eu falei anteriormente, para analisar a questão ali, né, de infecções bacterianas, etc. Então, está muito associado à avaliação de condições intestinais. E tem a coprocultura, né, a amostra ou a amostra estéril de fezes, como pode ser chamado, que é um exame de escolha para se pesquisar uma variedade maior de micro-organismos, não só os micro-organismos que são pesquisados no exame parasitológico. Então, na coprocultura, você tem um painel maior de pesquisa em relação a micro-organismos, a parasitas e a vírus também, colonizando esse trato gastrointestinal. Então, a escolha do exame de fezes deve sempre estar alinhada ao objetivo e à suspeita de investigação. Bom, além desses exames mais comuns e que tendem a ser muito mais baratos, a maioria desses exames que eu apresentei a vocês são exames custeados pelo plano de saúde, né? Quando feitos, são custeados pelo plano de saúde, mas a gente tem outros exames, exames que avaliam, inclusive, de forma direta, as funções digestivas do trato gastrointestinal e que também podem avaliar o perfil de microbiota, tá? Um dos exames mais interessantes, ao meu ver, e que tem um custo-benefício excelente para tudo aquilo que ele traz como informações, é o exame coprológico funcional. Ele é um exame barato, isso se eu não estiver falando de um painel de exame coprológico funcional, como hoje a gente tem aqui no Brasil, empresas que oferecem um painel assim bem plus, né, repleto de marcadores imunológicos e não imunológicos, marcadores inflamatórios e marcadores tumorais dentro do painel de um exame coprológico funcional, mas eu estou falando do exame coprológico funcional padrão, né, o mais simples, porém útil, muito útil na prática clínica, que é o exame que analisa as funções digestivas, que traz ali marcadores super importantes para a gente ter a percepção se existe disfunções ou qualquer comprometimento nesse contexto aí digestivo desse paciente. E aí esse exame ele traz marcadores e traz uma avaliação tão minuciosa em termos de digestibilidade, em termos ali de resíduos, né, presentes na amostra fecal, que nos dá uma orientação muito interessante sobre essa capacidade digestiva desse indivíduo e a presença, né, a presença ali de nutrientes mal digeridos e até mesmo de outros micro-organismos. Então, é um exame que traz ali aspectos de digestibilidade macroscópica e microscópica desse paciente. É um exame que traz a possibilidade da gente entender como é que está o formato, como é que está a consistência, a viscosidade dessas fezes, a presença de larvas, pus ou muco nessas fezes. É um exame que avalia os restos alimentares, que avalia a presença ali de alguma microbiota não tão desejada, com bactérias mais fermentativas, avalia a presença de amido, de fibras musculares, de gordura, faz uma pesquisa, né, de alguns marcadores bioquímicos importantes,
alguns marcadores que sugerem algum tipo de inflamação. A gente consegue perceber também se há presença de gordura, se há excesso, por exemplo, de hidrogênio, de amônia. A gente tem informações sobre o pH dessa amostra fecal e que sugere ali o que está acontecendo nesse pH do lume intestinal. E tem, obviamente, a marcação de algumas substâncias redutoras. É um exame muito interessante. Eu vejo ele como um exame coringa na nossa prática clínica, nesse contexto de avaliação da saúde gastrointestinal, porque ele é um exame que, embora seja focado nesses aspectos associados à capacidade digestiva, digestibilidade, ele traz à tona uma série de interpretações que a gente pode inferir a partir desses marcadores e que nos dão ali uma possibilidade de inferir alguma alteração na microbiota, nos dão a possibilidade ali de juntar com a clínica do paciente, de entender aí se esse paciente já tem outros distúrbios mais importantes, além desses distúrbios digestivos. Então, é um exame muito interessante. O exame padrão coprológico funcional, a gente vai falar detalhadamente sobre ele, a gente vai ter uma aula só sobre ele, então a gente vai ter a oportunidade de escrever, né, discutir mais sobre esse exame, trazendo laudos, etc., numa outra ocasião. Temos também o exame de sequenciamento genético da microbiota intestinal, é um exame padrão ouro para avaliação do perfil da microbiota intestinal, é baseado, ele é um teste genético que tem como metodologia, né, a extração e o sequenciamento e mapeamento do DNA das bactérias que habitam no intestino quando a gente estiver falando de microbiota intestinal. Então, a ideia é principalmente você ter a fotografia de como está a composição da microbiota desse indivíduo, e a partir daí você tem sim, com esse exame, a possibilidade de personalizar as suas condutas, porque essa é uma ferramenta, é um exame de precisão. Então, todos os demais exames que eu apresentei até esse momento são exames, marcadores laboratoriais comuns, que trazem uma série de informações que podem ser extremamente úteis e que nos auxiliam na individualização da conduta. Já o exame de sequenciamento genético do microbioma é um exame de precisão que nos permite personalizar as nossas condutas de prescrição dietética, de prescrição de suplementos, de prescrição de probióticos e condutas clínicas, de um modo geral. Tomadas de decisão nessa perspectiva clínica e nutricional podem ser personalizadas a partir do entendimento, da interpretação de um exame de sequenciamento genético do microbioma. Nesse caso, a gente está falando do microbioma intestinal. A gente vai ter uma oportunidade também, numa aula específica sobre esse exame, de conversar, de detalhar e de saber um pouco mais sobre esse exame, as características, para quem indicar, como, né, quais são os parâmetros a serem interpretados, o que extrair de resultados desse exame e como colocar isso em uma abordagem de condutas na prática clínica, numa aula específica sobre esse exame. Bom, então, a gente, além desses exames, que, vamos colocar, são exames mais clássicos, mais comuns para avaliação do trato gastrointestinal e que são, a maioria, como vocês viram até aqui, são baseados em exames de fezes, cada um ali com a sua peculiaridade, característica, né, para a abordagem, para a metodologia que vai ser implementada ali naquela coleta de amostra de fezes, mas a gente tem outros exames laboratoriais que indiretamente têm relação com a saúde do intestino e que também são influenciados pela microbiota intestinal. A maioria desses exames, muitos são solicitados por você que é profissional na prática clínica, mas com uma outra abordagem. Então, a partir de agora, você vai entender que existe aí uma relação com a saúde intestinal e que você também pode interpretar esses marcadores nessa outra perspectiva associada ao microbioma intestinal. Então, vamos lá. Bom, dentre esses exames, eu vou trazendo alguns marcadores aqui com vocês e conversando e trazendo a atualização desses marcadores nessa perspectiva de microbioma para você entender as possíveis interações e por que é importante olhar para esses marcadores com uma outra perspectiva, não só com a perspectiva que você tem observado até aqui. Então, olha só, o ácido úrico. O ácido úrico é um marcador interessante, que, embora a gente avalie, né, uma outra abordagem, é um marcador que está muito associado com leaky gut e com desbiose. Mesmo que de forma indireta, a gente sabe hoje,
pela literatura, que existem vários trabalhos mostrando que existe essa associação da alteração, né, desse ácido úrico pela influência da microbiota que atua em diferentes vias nesse metabolismo e, obviamente, comprometendo aí essa capacidade de excreção, né, dos metabólitos associados a esse metabolismo de ácido úrico, fazendo com que ele fique em altas concentrações. Então, indivíduos que têm ali um quadro importante de alteração da microbiota intestinal, indivíduos que já cursam com outras condições patológicas, né, que estão associadas ali à alteração desse metabolismo, desse marcador, eles também apresentam aí uma alteração importante, elevando muito a concentração de ácido úrico, tá? E fazendo com que você tenha esse marcador como um dos marcadores, né, associados também ao que está acontecendo ali no intestino e o que está acontecendo com essa microbiota. Então, vou trazer alguns trabalhos interessantes nesse sentido. Outros marcadores são os marcadores funções da série branca, que a gente pode examinar no hemograma numa outra perspectiva, aonde a gente consegue perceber, obviamente, que a depender de como, né, está sendo apresentado essa série branca, a gente tem um indicativo aí de parasitose, né, e de outras condições que podem estar associadas a uma alteração importante dessa microbiota intestinal e, consequentemente, uma maior ativação de imunidade a nível intestinal também. Então, é um marcador que indiretamente ele dá indícios, né, do que está acontecendo nesse intestino, dá indícios do que está acontecendo também com essa microbiota intestinal. Outros marcadores são aqueles marcadores relacionados à insulina e à glicemia. Então, todas as suas variações de parâmetros, onde eu utilizo a insulina, hemoglobina glicada, onde eu utilizo a glicemia, eles são marcadores que são alterados e que passam a ser influenciados pela microbiota intestinal. Então, vamos falar sobre cada um desses marcadores nessa perspectiva, agora alinhando com o intestino, alinhando com a microbiota intestinal, para que a partir de agora você olhe para esses marcadores com uma outra interpretação. Vamos começar pelo ácido úrico, né? O que a literatura traz para a gente em relação a esse marcador ácido úrico e microbiota? Então, vários trabalhos já demonstraram que a composição da microbiota intestinal ela está envolvida em mecanismos, né, de síntese das enzimas que são responsáveis, inclusive, pelo catabolismo, ou seja, pela varredura, né, do ácido úrico e, por consequência, da ureia. Então, quando a gente tem, né, uma alteração dessa microbiota intestinal, ainda não muito claro por quais seriam todos os mecanismos, a gente também tem uma alteração, tende a ter uma alteração nesse processo de catabolismo do ácido úrico. E isso tudo pode ser observado, por exemplo, através desse marcador, tá? Então, a microbiota, ela participa do metabolismo de purinas e do metabolismo do ácido úrico, ela está envolvida na secreção de proteínas de transporte desse ácido úrico. Então, a hipótese é que essa microbiota intestinal, ela, de fato, pode ser ali, ela pode servir para a gente modular, investigar melhor como é que está acontecendo esse metabolismo de ácido úrico. E quando a gente tem uma microbiota alterada, o que a gente observa é que esses indivíduos com a microbiota alterada têm alteração também nesse marcador. Então, ele passa a ser um marcador que, mesmo que indiretamente, fala muito sobre o intestino e fala muito sobre o que está acontecendo na microbiota desse indivíduo. Então, a gente sabe que existe um crosstalk do intestino com vários órgãos e tecidos, como eu comecei falando para você. Um desses crosstalks é justamente do intestino com os rins. Então, quando eu tenho aí uma microbiota alterada, influenciando negativamente essa relação entre intestino e rins, a gente tem uma maior dificuldade para a remoção desses metabólicos a partir desse metabolismo que acontece, né, do ácido úrico. Então, a hiperuricemia em pacientes, por exemplo, com doenças metabólicas, e nesse trabalho foi avaliado pacientes com diabetes mellitus, ela também tem sido associada, por exemplo, com vários problemas intestinais, inclusive com desfechos importantes para a alteração, por exemplo, do padrão evacuatório dessas pessoas que passam a ter muito mais risco, né, de serem constipadas crônicas, de terem quadros diarreicos. Então, a gente observa que indivíduos com doenças metabólicas e que cursam com uma alteração importante da microbiota intestinal também têm a alteração nesse parâmetro do ácido
úrico, mostrando que essa microbiota intestinal parece influenciar diretamente sobre esse parâmetro e alterar de forma importante esse marcador. Esse marcador, então, passa a ser percebido, né, por nós, a partir desse conhecimento, como um marcador que está sendo afetado pela microbiota. Logo, para que eu também possa auxiliar na melhora desse parâmetro, eu preciso cuidar, né, preciso pensar em estratégias que modulem essa microbiota intestinal para que eu possa ter ali o equilíbrio desse parâmetro. E aí, só a título de informação, que é bastante fácil, a gente tem ali a possibilidade de ter acesso a essas referências laboratoriais, né, de vários marcadores, mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês o que esse último trabalho que avaliou diabéticos, né, mostrou que a microbiota desses diabéticos, especialmente aqueles diabéticos que tiveram a microbiota com mais alteração, com mais marcação ali de bactérias pró-inflamatórias, é que tiveram mais alteração no ácido úrico, mostrando uma relação direta dessa microbiota com esse metabolismo do ácido úrico. Trouxe aqui para mostrar para vocês que esses parâmetros de normalidade, embora eles sejam parâmetros de referência para a gente se nortear, a gente precisa entender que a microbiota intestinal, como ela tem um efeito sobre esse parâmetro, ela, quando se mantém extremamente elevada, ela vai repercutir não só de forma negativa em relação a esse parâmetro, mas vai afetar vários outros parâmetros metabólicos. Então, o que a literatura mostra? Né? Que esse exame de ácido úrico, ele avalia, sim, a quantidade de ácido úrico circulante. E quando essa quantidade se mantém elevada, isso é um indicativo que essa microbiota está extremamente alterada. E isso, obviamente, quando se mantém no status de elevação por muito tempo, pode desenvolver ali o sintoma que a gente conhece como hiperuricemia, que vai também estar relacionada a vários outros desfechos clínicos. Então, aquele paciente que chega com edema articular, que tem uma série de queixas, né, para movimentação, que já tem dificuldade para essa movimentação, que já cursa ali com histórico de cálculo renal, ou que já tem ali toda uma sintomatologia, uma alteração nesse parâmetro, esse paciente ele precisa ser cuidado também na perspectiva intestinal. Por mais que o paciente não tenha nenhum tipo de queixa direto sobre o intestino, ainda assim, essa microbiota já tende a estar alterada, elevando ainda mais esses parâmetros, né, que estão envolvidos aí nessas condições clínicas de edema articular, de dificuldade de movimentação articular. Então, é um parâmetro interessante da gente considerar também. Falei do hemograma. O hemograma é fácil da gente relacionar, né, o que acontece ali nas células de sangue e como a microbiota tem influência. Não é novidade que a microbiota intestinal ela tem influência direta sobre o desenvolvimento, né, das nossas células imunes inatas, especialmente quando a gente fala de macrófagos, quando a gente fala de neutrófilos, quando a gente fala de monócitos. Então, ela tem uma participação muito importante no desenvolvimento dessa série branca aí, né? Que é avaliada no hemograma. Então, a gente já tem isso muito descrito, muito bem descrito na literatura, essa interação da microbiota intestinal com nossa imunidade. Então, agora a gente consegue perceber, por exemplo, que essa primeira linha de frente, né, de defesa contra patógenos, que é essa nossa resposta imune inata, constituída aí por todas essas células que eu acabei de comunicar com vocês, ela é influenciada pela microbiota intestinal. Logo, quando eu vou olhar um hemograma, a minha observação, a minha percepção, ela também tem que lançar mão que existem ali mecanismos acontecendo para alteração dessa série branca e que esses mecanismos eles também são impulsionados, influenciados por uma composição da microbiota intestinal. É o que esse trabalho mostra, né? Que a composição dessa microbiota, que inclusive apresentava certas espécies bacterianas mais pró-inflamatórias, foi responsável pela ativação de todo o sistema imunológico imune inato de forma mais importante quando comparado com outros indivíduos que não teriam essas alterações ou a presença de algumas espécies bacterianas, reforçando de novo a ideia de que essa microbiota intestinal ela altera parâmetros laboratoriais comuns, como o próprio hemograma. Então, a gente ter esse entendimento faz com que a gente passe a olhar exames comuns, né? Exames que muitas vezes são exames que a gente chama de rotina, numa outra abordagem, de modo que a gente precisa, a partir de agora, ter aí um entendimento que a gente precisa lançar mão de estratégias específicas para modular essa microbiota
porque de nada vai adiantar as outras estratégias se eu não cuidar também desse pilar que influencia diretamente sobre esses parâmetros bioquímicos também. Então, fato é, o que a gente já tem na literatura, tá? Que toda série branca, ela tem uma influência, ela é influenciada pela microbiota intestinal. Não se sabe exatamente todos os mecanismos, né, que envolvem essa alteração. Não que a série vermelha não seja influenciada, mas os trabalhos eles mostram principalmente essa influência da microbiota sobre a série branca, tá? Então é bem interessante entender que a microbiota intestinal ela está diretamente envolvida não só no desenvolvimento, mas na ativação do nosso sistema imune inato. Então, a partir de agora, você vai olhar um hemograma, em particular a série branca, e vai considerar, né, que as alterações que eventualmente você perceba, elas também tendem a estar sendo influenciadas pela ativação, pela hiperestimulação de uma microbiota que muito provavelmente está alterada. E quanto maior é a alteração desse hemograma, maior deve ser essa alteração em relação a essa estimulação, né, essa ativação dessa microbiota mais alterada. Bom, e aí lembrar que o hemograma ele é um exame que, como eu disse anteriormente, é tido como de rotina, mas é um exame onde a gente tem a avaliação das principais linhagens do sangue, e é muito interessante a gente lembrar que o intestino ele é um órgão imunocompetente. Ele é um órgão sensorial, ok, ele é um órgão endócrino, ok, mas as características todas do intestino também resguardam a imunocompetência. Então, ele é um órgão ali que tem ali uma responsabilidade enorme em relação ao nosso sistema imunológico. Lá concentra-se a grande parte das nossas células do nosso sistema imunológico. Logo, analisar também nessa perspectiva, né, o sangue, onde eu tenho ali toda essa concentração e essa série de células importantes para o nosso sistema imune inato também é valioso. Então, a gente observar dessa forma agora o hemograma é, sem sombra de dúvidas, uma maneira da gente indiretamente entender o que está acontecendo com o intestino, o que está sendo influenciado por essa microbiota intestinal. Então, eu trouxe alguns materiais que, obviamente, não seria nem um pouco didático, nem deixaria a aula dinâmica, eu ficar lendo aqui para vocês. São parâmetros, alguns parâmetros de referência, que, embora a gente consiga tranquilamente encontrá-los, né, em outras fontes, eu trouxe para vocês na perspectiva de oferecer a vocês como material complementar. Então, trouxe aqui o eritrograma, o leucograma. Então, eu fiz várias, né, tabelas para deixar propositalmente na aula, para oferecer como materiais complementares para a sua prática clínica mesmo, né, como materiais de fácil acesso, para que você possa ali guardar esse material e acessá-lo sempre que necessário de forma rápida. Claro que a gente sabe, como eu disse anteriormente, que esses valores de referência eles vão vir nos exames, tá? Mas eu preparei esses materiais, principalmente como complementos aí, para que você possa ter esses materiais como um suporte a mais, né, na sua prática clínica, tá bom? Então, fiz de plaquetograma e fiz de vários outros marcadores que trouxe aqui para vocês. Então, esses materiais mais separados, de referências, a ideia é oferecer para vocês como materiais complementares a essa aula. Mas aí eu quero que vocês interajam bastante, comentem aqui o que estão achando da aula, para que a gente possa entregar mais materiais. Então, quanto mais eu ver que a gente está alinhado, que a gente está conseguindo entregar um conteúdo legal para vocês, mais a gente vai compartilhar conhecimento. Então, para isso, eu preciso da interação de vocês para saber se eu estou indo pelo caminho certo, se faz sentido para vocês, se vai ser de fato útil para vocês esse material, tá bom? Bom, continuando. Outros marcadores, que são marcadores de exames relacionados à insulina e glicemia, também sofrem influência da microbiota intestinal. Logo, são outros marcadores que indiretamente podem falar muito sobre o que está acontecendo com a microbiota intestinal. Então, hoje a gente sabe que indivíduos com alterações metabólicas, então indivíduos com sobrepeso, indivíduos com obesidade, indivíduos com hipertensão, indivíduos com diabetes, indivíduos com síndrome metabólica, enfim, indivíduos em condições, né, de alterações metabólicas, são indivíduos que apresentam ali um maior risco, uma maior chance para alteração dessa microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal alterada, ela influencia muito no metabolismo glicídico, ela influencia na ação da insulina, ela influencia em marcadores relacionados ao metabolismo glicídico.
Então, a gente consegue, por exemplo, com marcadores rotineiros também, né, glicemia, insulina, aquele cálculo do parâmetro Roma-IR, aquele cálculo do parâmetro Roma-Beta, a gente consegue inferir uma série de situações do que pode estar acontecendo no intestino e na microbiota intestinal. E aí, de que maneira a gente observa isso? Existem alguns mecanismos já descritos na literatura que mostram que a microbiota alterada, ela também altera a capacidade de produção de alguns hormônios, e isso altera toda a sinalização, né, também a nível pancreático, alterando ali o funcionamento do pâncreas, alterando ali a ação da insulina, levando a um quadro maior de resistência à insulina. Então, quando você vê, por exemplo, um indivíduo com alteração da glicose, com alteração do parâmetro Roma-IR, com alteração da hemoglobina glicada, você já tem ali indícios que essa microbiota também está afetando esses parâmetros, que essa microbiota intestinal ela está alterada e ela está impulsionando ainda mais a alteração desses marcadores. Então, são outros marcadores que indiretamente dizem muito sobre o intestino, dizem muito sobre o que está acontecendo e sendo influenciado pela microbiota intestinal. Então, esse trabalho, ele reforça exatamente isso, o impacto da microbiota intestinal sobre alguns desses marcadores que a gente observa, por exemplo, no metabolismo glicídico, né? O quanto a microbiota influencia nesse controle, nessa ação da insulina, o quanto a microbiota influencia na resistência à insulina que a gente, por exemplo, observa e lê num exame comum, o quanto a microbiota influencia, né, na glicemia. Então, tudo isso tem uma influência direta da microbiota intestinal e pode ser observado em exames rotineiros. Então, eu trouxe aqui também algumas referências laboratoriais relacionadas a esses exames associados ao metabolismo da glicose, né, a glicemia, a insulina, os valores de normalidade para a hemoglobina glicada. E aí a gente vai fazer a leitura agora desses marcadores que não são novos, com uma outra perspectiva, entendendo que existem ali mecanismos onde esses marcadores são mais alterados quando a gente não cuida do intestino, quando a gente não cuida da microbiota intestinal. Então, são parâmetros que reconhecidamente eles denotam ali uma ideia, né, de aumento do risco para diabetes, por exemplo, ou que até auxiliam com outros parâmetros do fechamento do diagnóstico de diabetes e que tem relação ali com uma avaliação mais assertiva sobre o quadro de resistência à insulina de um determinado paciente ou até mesmo o funcionamento do pâncreas. Mas a gente sabe que tudo isso agora é influenciado por mecanismos de uma microbiota também alterada, que altera toda a capacidade de sinalização, né, inclusive de ação da insulina, elevando os níveis de glicose sanguínea, elevando também o processo inflamatório e aumentando ali marcadores como a própria hemoglobina glicada, é o que os trabalhos mostram. Vamos lá. Temos também outros marcadores que eu trouxe, que a gente já tem bastante evidência na literatura, que dá para a gente fazer ali um link, né, com a saúde intestinal. E aí, dentre eles, a gente fala sobre a vitamina D, e ela está extremamente associada, nesse caso da saúde intestinal, diretamente com a questão do leaky gut, com essa síndrome de aumento da permeabilidade intestinal e da perda de função de barreira, tá? A gente também tem as enzimas hepáticas, tem a razão delas, a ST-ALT, como um marcador bem interessante, que também está associado a alterações importantes a nível intestinal e da barreira intestinal, principalmente. E tem os hormônios da função tireoidiana, além dos anticorpos para doenças autoimunes da tireoide, que a gente vai falar mais adiante. Então, esses exames, esses marcadores, eles são exames laboratoriais indiretos que fazem menção ao que está acontecendo também no intestino, tá? Começando pela vitamina D, obviamente que você, profissional da área de saúde, já orienta os seus pacientes em relação à necessidade, né, de uma exposição adequada, para que a gente possa manter níveis considerados ideais, adequados da vitamina D. Mas a partir de agora, você vai entender que essas concentrações de vitamina D que são dosadas nesses exames, elas têm influência, são influenciadas muito pela função de barreira intestinal do teu paciente. Então, de nada adianta você suplementar, de nada adianta você fazer todas as abordagens necessárias se essa barreira intestinal não for restaurada. Se você não der ali subsídios através de estratégias nutricionais, através de suplementação, para que haja um reforço dessa função de barreira. Justamente porque os trabalhos mostram
que existe uma associação direta entre os menores níveis, ou seja, entre a deficiência de vitamina D e o aumento da autoimunidade a nível intestinal e uma relação muito, muito importante com várias outras doenças, como doença inflamatória intestinal, como artrite reumatoide, como lúpus, entre outras doenças. Então, os indivíduos que já têm ali doença, algum tipo de doença autoimune, seja ela a nível intestinal ou não, são indivíduos que já cursam com uma maior predisposição para a redução de vitamina D, né, de deficiência de vitamina D. E isso está associado com uma redução do funcionamento da barreira intestinal. Então, parece que quando a gente mantém os níveis ótimos de vitamina D, como essa imagem sugere nesse trabalho, que traz justamente essa discussão, você tem um sistema imunológico muito mais regulado, né? Você não tem uma hiperestimulação desse sistema imunológico e você tem uma reparação, né? Uma integridade, um funcionamento de barreira que é completamente diferente quando você compara, por exemplo, indivíduos que têm uma deficiência importante de vitamina D e que têm um intestino completamente permeável, um intestino completamente furado. Então, quando eu tenho um marcador de vitamina D que demonstra uma deficiência importante, esse intestino ele já está com certeza, num quadro de aumento de permeabilidade intestinal, além do processo inflamatório subclínico que já existe. Então, perceba que eu não tenho marcador direto, mas eu tenho marcador de associação, e a vitamina D é um desses marcadores que fala muito sobre a função de barreira intestinal, tá bom? Valores de referência que eu não concordo, né? E que isso daí é de grande discussão. Em 2020, acho que foi em 2020, eu ainda estava no final, foi acho que 2020 ou 2019, agora não lembro, mas eu sei que eu tive que atualizar na minha tese de doutorado essa questão das concentrações de vitamina D, que a gente também avaliou nos indivíduos com obesidade grau 3, que foram, né, a amostra de estudo. E aí, o que acontece? Houve uma atualização das principais diretrizes, mas há muita discussão. Então, os valores de normalidade hoje, né, ficam entre 20 e 30 nanogramas, bastante baixo, assim, para esse contexto de saúde intestinal, principalmente indivíduos que já têm doença inflamatória intestinal ou têm alguma doença autoimune, são níveis muito baixos para serem considerados ideais, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês valores de normalidade, que é o que vocês geralmente vão observar nessas referências de laboratório, que não quer dizer que a gente não possa expandir, sair da caixinha e ir para outras perspectivas de avaliação. E aí a ideia é manter valores mais altos, então a minha sugestão, com base nos trabalhos que a gente tem com esse olhar mais voltado, né, para manutenção da integridade intestinal, a melhor saúde intestinal, é que você mantenha ali níveis acima de 30 nanogramas, tá, por decilitro. Então, você mantém bem acima, e para a doença inflamatória intestinal, os trabalhos sugerem, né, níveis pelo menos acima de 50, seria o ideal. E aí a gente também tem uma discussão em relação a essa questão da toxicidade, então, a maioria, né, das diretrizes, dos consensos e das recomendações sugere que você mantenha essa vitamina D abaixo de 100 nanogramas, tá? O fato é, o que tem que ficar na sua cabeça quando você olhar agora um exame de vitamina D, além daquilo que você já interpretava? Que valores muito baixos de vitamina D, né? Quanto maior for o tempo que a pessoa se manter numa deficiência, maior é o risco de um aumento dessa disfunção de barreira intestinal. Maior é o risco para um aumento da inflamação intestinal, principalmente quando a gente já tem doença inflamatória intestinal diagnosticada, tá? Bom, outro marcador que eu trouxe aqui para vocês foram das enzimas hepáticas, né? E aí eu trago esse trabalho muito legal que fala sobre, e eu estudei no doutorado também, né, indivíduos com obesidade grau 3 e que tinham doença hepática gordurosa não alcoólica, e alguns eram também diabéticos. Nesse caso, a gente enfatiza principalmente a relação que existe do intestino com o fígado, tá? Essa é uma relação extremamente conhecida, já bastante discutida também na literatura. Então, o que a gente sabe hoje, por exemplo, é que os marcadores de saúde hepática dizem muito sobre o que está acontecendo nesse crosstalk, nessa relação. Então, quando eu tenho alterações, por exemplo, de enzimas hepáticas e da razão, né, dessas enzimas, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho um desequilíbrio nesse eixo intestino e fígado,
E esse desequilíbrio que leva aí às alterações dessas enzimas hepáticas é muito atribuído aos metabólitos que são gerados pela microbiota intestinal patogênica e que fazem uma translocação esperada, né, e que levam aí essa alteração em relação a esses marcadores de saúde hepática. Claro que a gente aqui não está discorrendo sobre a fisiopatologia e a relação desse eixo em desequilíbrio, mas eu estou te dando ali a base, né, da justificativa para a alteração dessas enzimas hepáticas, que está relacionada justamente a esse desequilíbrio do eixo entre o intestino e o fígado, tá? E aí as coisas pioram quando o indivíduo ele já tem algum tipo de doença de base hepática. Então, quando esse indivíduo ele já tem uma doença de base hepática, obviamente que já tem alteração dos marcadores, e isso é mais potencializado quando não se cuida, quando não se trata dessa microbiota e desse intestino, tá? Além de tudo isso, quando esse indivíduo ele já tem um desequilíbrio importante nesse eixo, ou já tem alguma dessas doenças de base, como o trabalho sugere, ele já traz uma importante alteração nessa função de barreira intestinal, que só perpetua ainda mais a alteração desses marcadores de saúde hepática, tá? Bom, e aí eu trouxe materiais para vocês, como eu falei anteriormente, com algumas referências em relação à idade, né, em relação aí a essas enzimas, com distintas unidades que são utilizadas. Essa cola foi muito da minha tese de doutorado, e trouxe esses materiais, mas como um complemento, na expectativa de oferecer esses materiais também para vocês, terem aí como base, né, para suporte, para estudo, para consulta rápida, enfim, para aquilo que vocês julgarem interessante de fazer com esses materiais. Então, trouxe referências referências para cada uma das enzimas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre alguns anticorpos de doenças autoimunes da tireoide, mais um eixo que a gente tem reconhecido e que quando você tem alteração, por exemplo, nos hormônios tireoidianos e tem um desequilíbrio nesse eixo, levando a uma hiperativação do sistema imunológico, inclusive com marcadores, com anticorpos associados a doenças autoimunes da tireoide, a gente consegue tranquilamente afirmar, né, o que pode estar acontecendo nesse intestino, nessa relação, e o que eventualmente está sendo potencializado em função dessa microbiota patogênica. Então, é muito claro que exames de rotina, exames laboratoriais simples, eles podem ter uma outra interpretação quando a gente evolui e quando a gente tem esse conhecimento, né, voltado para o intestino, para o microbioma, para a microbiota intestinal. Então, o que a gente sabe hoje? Esse trabalho ele é bem interessante, ele traz aí que indivíduos que têm uma microbiota alterada, eles têm uma maior prevalência, por exemplo, de desordens tireoidianas, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, como é o caso da própria doença de Graves. Então, isso é claro na literatura, né? Então, o indivíduo que já cursa com essas alterações, ele também parece apresentar uma microbiota sugestiva, uma microbiota alterada. E, obviamente, a microbiota alterada, ela tem uma produção de metabólitos que elevam ali, né, aquela condição de inflamação, eleva aquela condição ali de toxinas circulantes. Então, a microbiota, sim, por diferentes vias, e aí a gente teria que ter só uma aula, como a gente tem no módulo dentro do curso, sobre esse eixo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que a microbiota ela influencia na biodisponibilidade dos micronutrientes, que são extremamente essenciais para o funcionamento da tireoide. A microbiota intestinal, ela influencia em vários outros eixos que elevam ou desequilibram, né, para baixo esses hormônios tireoidianos. E o fato é que, quando associado a tudo isso, eu ainda tenho um alto grau de inflamação intestinal, com uma disfunção da barreira intestinal, eu tenho, então, gatilho para essas doenças autoimunes tireoidianas, tá? Então, há uma influência importante, sim, dessa microbiota em diferentes vias e que fazem com que ocorra a alteração desses marcadores de saúde tireoidiana e, portanto, quando a gente avalia hormônios tireoidianos e até anticorpos, né, de doença autoimune da tireoide, eles são influenciados e estão dizendo muito sobre o que está acontecendo também nesse eixo intestino-tireoide. Então, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo no intestino desse indivíduo, consegue entender um pouco do que está acontecendo em função da influência de uma microbiota alterada, quando a gente avalia esses parâmetros com esse olhar além, né, do que a gente até então vinha fazendo
Então, é importante você conhecer também essas interações para entender que essas interações elas são responsáveis pela manutenção do desequilíbrio de alguns desses marcadores, inclusive de avaliação tireoidiana. Então, na tireoide, a gente tem, por exemplo, diferentes mecanismos, né, de influência da microbiota intestinal. A microbiota intestinal, inclusive, além de influenciar, né, de afetar ali na utilização dos micronutrientes pela tireoide, ela também afeta a captação de L-tiroxina. Então, assim, são vários mecanismos, na verdade. Eu já fiz uma aula gratuita, há muito tempo atrás, em 2019, uma aula bem grande, falando só sobre esse eixo, justamente para discorrer sobre todos os mecanismos. Fato é que o desequilíbrio desse eixo, ele pode ser pronunciado, pode ser descrito na alteração desses marcadores comumente avaliados, né? Hormônios tireoidianos e até mesmo os anticorpos para doenças autoimunes da própria tireoide. Trouxe aqui alguns fatores de risco, mostrando para vocês, inclusive, que quando se tem, né, alguns fatores, você pode aumentar ou reduzir o risco para essas desordens. Então, associar todos esses fatores, né, que você pode, inclusive, investigar através de uma anamnese clínica, com outros marcadores, é interessante para você ter indícios, né, para entender se você tem um risco maior para o hipotiroidismo ou você tem um risco menor para o hipertiroidismo, tá? Então, eu trouxe esse material também para oferecer para você a possibilidade, né, de ter um material complementar para estudar um pouco mais. É um material que eu trouxe baseado em algumas lâminas de consultório para consulta rápido, para que você possa também lembrar desses fatores de risco no momento em que estiver ali numa anamnese, no momento que você estiver naquela investigação clínica, né? O paciente falou alguma coisa, isso aqui é um fator de risco, e aí a decorrência disso acontece determinadas alterações. Então, mais um material também que eu trouxe nessa perspectiva de te oferecer, né, no pós-aula. Bom, outros marcadores, exames laboratoriais que podem ter esse olhar voltado para a saúde intestinal, mesmo que indiretamente, são os anticorpos para avaliar doença celíaca e sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? E o marcador que a gente falou no comecinho da aula, o marcador de inflamação intestinal, que é a calprotectina fecal, tá? Falando desses anticorpos que fazem parte do escopo do fluxograma, né, para fechamento de diagnóstico ou exclusão da doença celíaca, a gente tem principalmente a antigliadina, antitransglutaminase e o antiendomísio, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Os trabalhos, eles são muito claros também em relação a essa influência, né, que a microbiota tem sobre o sistema imune inato e, obviamente, também sobre a repercussão na fisiopatologia da própria manifestação de desordens celíacas, seja na doença celíaca de fato, ou seja, em outras desordens relacionadas ao glúten, como a própria sensibilidade não celíaca. Então, o que a gente tem em relação a isso? A gente tem que a microbiota ela tem uma interação importante no desenvolvimento e na ativação do nosso sistema imune inato, e que no caso, né, da doença celíaca, a interação dessa microbiota e da parede, da mucosa, é mediada por vários receptores que podem ativar a imunidade inata a partir da presença, né, justamente da gliadina. Então, as alterações que a gente observa, por exemplo, na microbiota intestinal, se forem muito importantes, elas podem levar na presença da gliadina, ou seja, na presença ali do glúten, né, especificamente da gliadina, podem levar à ativação dessa que é uma via inflamatória, levando a toda a sintomatologia que está associada a desordens relacionadas ao consumo de glúten. Então, pessoas com doença celíaca têm, sim, de fato, uma incidência aumentada para outras manifestações clínicas que são clássicas da gente observar e que tem tudo a ver com a saúde intestinal. Então, não é incomum a gente ver indivíduos com doença celíaca que cursam com doença inflamatória intestinal. E esse processo todo inflamatório, ele é estimulado também por essas vias, né, onde eu tenho um estímulo maior da reatividade, da autoimunidade a nível intestinal, e quando esse elemento, né, o glúten, ele se mantém presente, esse processo inflamatório ele se exacerba e eleva ainda mais esse quadro, né, de sintomas associados às manifestações em função do consumo de glúten. Então, a própria fisiopatologia da doença celíaca, ela mostra, né, o quanto o glúten para indivíduos que de fato têm doença celíaca ou sensibilidade não celíaca ao glúten
pode afetar a função de barreira intestinal, particularmente a gliadina. Então, a gliadina, para poder, então, né, ser metabolizada, ela acaba por alterar um pouco dessa permeabilidade intestinal e muito, principalmente para as pessoas que têm ali já a doença celíaca, isso leva a uma alteração importante do funcionamento da barreira intestinal. E quando isso se perpetua, quando isso não é tratado, quando essa pessoa se mantém na exposição ao glúten, obviamente que isso vai levando a um dano muito importante dessa parede intestinal, com uma hiperestimulação de todo o sistema imunológico, levando a um processo inflamatório que eleva o risco para a ocorrência de várias outras condições patológicas, como a gente citou anteriormente, da associação que a gente tem fortemente, não só da doença celíaca com outras doenças inflamatórias intestinais, mas também, por exemplo, com doenças autoimunes da tireoide. Então, não é incomum, porque tudo está relacionado a um processo exacerbado do sistema imunológico, influenciado aí também, né, por essa microbiota e por esse quadro de leaky gut que não vem sendo tratado. Então, quando a gente examina, por exemplo, os anticorpos, né, para exclusão ou para fechamento de diagnóstico junto com outros exames da doença celíaca, a gente também está entendendo o que está acontecendo nesse intestino. A gente também consegue ter informações para compreender, né, que esse intestino está inflamado, né, que esse intestino deve estar em atividade, um processo inflamatório em atividade, dependendo aí de como vem alterado esses marcadores. E a gente também tem, como eu falei anteriormente, a calprotectina fecal, que é um marcador tido como marcador de inflamação intestinal. Existe uma referência laboratorial, onde a gente seguia, né, por essa referência, resultados acima de 200 microgramas por grama, né, de amostra fecal. Eles podem indicar ou sugerir, isso não é um diagnóstico fechado, isso é só uma sugestivo, né, associado a outros exames, eles podem estar muito associados ao maior risco para a doença inflamatória intestinal. O que não quer dizer que sempre que tiver alterada a calprotectina fecal, de fato a pessoa tenha doença inflamatória intestinal. Tá? Então, a calprotectina fecal ela pode estar alterada por SIBO, pode estar alterada por intolerâncias alimentares, que a pessoa eventualmente nem saiba que tem. Então, tem uma série de outras condições que também podem alterar de forma importante e não necessariamente serem relacionados à doença inflamatória intestinal. Então, o valor de referência é até 50 microgramas por grama, tá? E esse marcador, ele começou a ser estudado principalmente no contexto da síndrome do intestino irritável. Então, foi percebido, por exemplo, que os indivíduos que cursam com síndrome do intestino irritável, eles demonstravam ali, né, uma calprotectina alterada, e isso era sugestivo justamente do processo inflamatório, principalmente quando esses indivíduos estavam ali num quadro clínico exacerbado, agudo, de sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável, tá? Então, foi a partir daí que se começou a falar mais, né, sobre esse marcador como um marcador de inflamação. E depois, obviamente, a gente começou a utilizá-lo numa perspectiva também relacionada a outras condições. Então, os trabalhos começaram a cursar muito, falar muito sobre isso nesse contexto, mas hoje a gente tem uma possibilidade mais ampla, né, de observação desse marcador em várias outras situações, que não se remete somente a situações relacionadas à síndrome do intestino irritável, tá? Ele é um marcador de inflamação intestinal, porém, ele não identifica a causa da inflamação e nem a localização. Por isso, ele é só mais um marcador, ele tem que estar inserido num outro contexto de fluxograma de diagnóstico, de suspeita de alguma doença, porque ele sozinho ele não fecha o diagnóstico, tá? Ele é só um marcador de inflamação intestinal. Bom, a gente também tem exames que avaliam situações de desbiose, que auxiliam no fechamento do diagnóstico do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que auxiliam na identificação de intolerância ou sensibilidades alimentares. A gente tem alguns exames, tá? Eu trouxe um, tá bom? Mas na aula 2 do nosso evento principal, da imersão, a gente vai falar sobre outros exames além desse que eu vou trazer, e a gente vai aprofundar mais alguns dos exames que eu também trouxe aqui e que, de forma estratégica, né, eu não aprofundei, tá bom? Então, vamos lá. Tem um bug aqui no meu sinal, mas acho que já voltou. Tá tudo certo aí para vocês?
Para mim caiu aqui o sinal. Gente do céu, tá caindo aqui o sinal. Deixa eu ver. Então, vamos lá, gente. Parece que voltou aqui. Um desses exames... para avaliar disbiose, para avaliar essas questões de intolerância, sensibilidades alimentares, é o teste dos gases expirados, tá? Ele é, inclusive, considerado um padrão ouro para o fechamento do diagnóstico de SIBO e de intolerância à lactose. Então, dentre esses gases, a gente tem, né, na literatura, hidrogênio, metano, sulfeto de hidrogênio e acetato de metila. Na prática clínica, a gente tem principalmente a utilização desse teste com gás para mensuração do gás hidrogênio e do gás metano. O teste de gases expirados, ele vem na perspectiva de ser utilizado como um teste super simples, não invasivo e, de certa forma, de grande precisão, onde a gente avalia o indivíduo em situações, né, de suspeita, né, de disbiose. É um teste que pode indicar a presença ou não de disbiose, é um teste que pode indicar a presença ou não de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é um teste que pode ser utilizado na orientação de intolerâncias alimentares, má absorção ou sensibilidades alimentares, como sensibilidades, intolerâncias ou má absorção para lactose, frutose, glicose, sacarose, xilose, sorbitol, xilitol. Beleza? Bom, e aí, como é que esse teste, qual é a finalidade desse teste, tá? A gente tem o teste de hidrogênio expirado, que é um dos mais comuns. Aqui no Brasil, a gente não tem em laboratórios convencionais, e aí já digo logo, né, porque vocês sempre perguntam, nos laboratórios convencionais, aqui no Brasil, até este momento que eu estou falando com vocês, a gente não tem pesquisa por metano nos laboratórios convencionais, mas a gente tem laboratórios, vamos dizer assim, laboratórios importados, que você pode ter essa pesquisa também feita não só com gás, não só com hidrogênio expirado, mas com o metano expirado também. Bom, o teste de hidrogênio expirado, ele se baseia como única fonte, né, de hidrogênio, ele se baseia em que a única fonte de hidrogênio do ser humano é resultado justamente do processo fermentativo de carboidratos pelas bactérias que habitam a nossa microbiota intestinal. Então, do hidrogênio formado, 85% são eliminados pelo trato digestório e os 15% restantes são absorvidos e exalados no ar respirado. Então, a determinação do hidrogênio em partes por milhão, ou seja, o quanto a gente exala de hidrogênio, de gás hidrogênio em partes por milhões, mediante o método de cromatografia gasosa, é a base do teste. Então, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ela é parte do resultado de um laudo, de um exame, né, para avaliar, para investigar a possibilidade de SIBO, onde foi analisado essa quantidade de hidrogênio expirado. Mas eu vou mostrar mais adiante como vem, né, essa descrição. Então, aqui no Brasil, a gente não tem, como eu falei para vocês, laboratórios convencionais fazendo pesquisa por metano, a maioria dos laboratórios faz a pesquisa por teste de hidrogênio. Então, se você quiser, né, ter ali essa abordagem, vamos dizer assim, um pouco mais completa em relação a essa leitura de gases expirado, você precisa buscar laboratórios específicos. Bom, vamos lá, gente. Como é feito esse exame? Me perguntam muito sobre isso, tá? O exame, na perspectiva, né, de identificar intolerâncias alimentares, e não estou entrando no mérito se é intolerância à lactose, se é intolerância à sacarose, etc., tá bom? Vamos falar de um modo geral de intolerâncias. Ele é feito da seguinte forma: o indivíduo ele fica em jejum durante 12 horas, pelo menos, então, após jejum de 12 horas, vai se fazer a coleta da amostra do ar expirado. Então, vai se administrar um açúcar, um carboidrato a ser fermentado, a ser testado em solução a 20%. O cálculo geralmente é 2 gramas por quilograma de peso corporal, não ultrapassando 50 gramas, né, de amostra. E aí colhe-se o que vai ser exalado em termos de gás por essa pessoa, né, depois de consumir esse açúcar ser testado, e aí, então, as tomadas, né, são feitas em 60, 90,
120, 150 e 180 minutos é a maioria dos testes são feitos nesse time, nesse tempo, tá? E se ocorrer um aumento de 20 ppm de gás hidrogênio ou 10 ppm de gás metano em qualquer amostra, considera-se positivo, ou seja, considera-se que há uma absorção daquele carboidrato que foi testado. Então, em tese, é um teste super simples, não invasivo, como eu falei anteriormente, com uma boa sensibilidade, tem alguns trabalhos que mostram de sensibilidade de 69% até 100%, especificidade em torno de 89% até 110%, considerado para a escolha quando você quer investigar, por exemplo, uma absorção de carboidratos, de modo geral, tá? Contudo, a gente sempre tem que lembrar, a gente está falando de um teste onde eu tenho uma amostra, que essa amostra vai ser testada, essa amostra é um carboidrato, vai passar pelo processo fermentativo. Eu tenho que lembrar que esse teste como um todo, ele pode, né, ter variações a depender da quantidade, da composição da microbiota daquele indivíduo, da quantidade que vai ser ingerida, da composição da microbiota desse indivíduo, tudo isso são variáveis que vão ali influenciar também os resultados. Por isso que a gente tem um parâmetro aonde você deve se preparar para esse exame, e aí tem todo uma orientação em relação ao que comer, que tipo de carboidrato se alimentar, né, antes de fazer o teste. Acho que eu trouxe alguma coisa nesse sentido, com um dos laudos que eu trouxe aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, fatores como dieta, uso de antibióticos, o fato de como está, né, a condição de saúde daquele indivíduo para fazer esse exame, são fatores, assim como para outros exames, que podem influenciar demais os resultados. Por isso que a gente tem que se manter ali num parâmetro onde deve se seguir ali um passo a passo para, de fato, o paciente passar por esse procedimento. Bom, no contexto de investigação para fechamento de diagnóstico do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, SIBO, já seria uma outra pegada. A ideia de como é feito o exame é a mesma coisa. A questão é a leitura disso, tá? Então, colhe-se a amostra nos mesmos tempos, na maioria das vezes, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos. Então, vai se avaliar os gases que estão sendo expirados nesse tempo. Se ocorrer um aumento de 20 ppm de gás hidrogênio dentro de 90 minutos, então, se houver esse aumento de 20 ppm em 90 minutos, na investigação para SIBO, isso faz com que a gente interprete que é positivo, né? Há ali a SIBO, tá? E se houver um aumento de 10 ppm, em qualquer tempo em qualquer momento da amostra, considera-se positivo para SIBO quando se faz essa investigação para diagnóstico de SIBO. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de como aparece ali a leitura do laudo para investigar, por exemplo, SIBO, fazendo aqui no Brasil, né, um teste feito somente um teste respiratório para gás hidrogênio. E aí, como eu falei, tem todo um preparo, né, o indivíduo ele tem que ficar pelo menos ali um jejum mínimo, né, deixa eu ver aqui se eu leio, Jesus, eu não lembro mais, mas é de 8 horas e 3 horas. Não pode fumar, também tem todo um padrão de dieta a ser seguido, então a gente faz uma dieta que é basicamente menos fermentativa, tá? E aí também tem a questão do uso de antibióticos e de outras coisas que eventualmente o paciente possa estar fazendo, tudo isso deve ser levado em consideração e tem todo um protocolo, um passo a passo para então o paciente fazer esse exame, tá? Então aqui você observa, por exemplo, que tem as tomadas dos tempos e aqui, ó, a quantidade de hidrogênio expirado em cada tomada de tempo e como é que de fato se comporta, né, esse indivíduo. E aí, dependendo de como esse indivíduo, a quantidade de hidrogênio expirado e no tempo que esse hidrogênio é coletado, é expirado, e a quantidade que é expirada, já traz para a gente informação se esse indivíduo tem uma má absorção do determinado carboidrato, ou se, no caso de investigação de SIBO, se esse indivíduo ele tem ali um indicativo para supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Daí eu falei para vocês que aqui no Brasil, até este momento que estamos conversando, não tem laboratórios convencionais fazendo esse teste, né, avaliando a concentração de gás metano expirado. Mas eu disse que tem laboratórios específicos que vocês podem buscar. Esse é um dos laboratórios específicos, sem qualquer conflito de interesse, só porque realmente foi o laboratório que eu encontrei.
e que há a possibilidade, né, de você ter ali a investigação, e aí eu trouxe esse laudo aqui, que é um laudo que investiga justamente, ó, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, o teste é feito em 3 horas, tá? E aí são vários, só que não é só o gás hidrogênio, a gente tem metano aqui, e a gente também tem dióxido de carbono, então, assim, é mensurado, né? Tudo aquilo que é expirado pelo paciente em diferentes tempos, ó, 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180. E aí, a ideia desse teste é o seguinte. Peraí, deixa eu ver aqui que a Siri está falando comigo. Enfim, tirar isso daqui. E aí, gente, a ideia desse teste é o seguinte. Aqui, nesse resultado, teve aqui um pico, né, de gás hidrogênio em torno de 45. Então, o que a gente falou anteriormente? Se ocorrer um aumento igual ou maior a 20 ppm de gás hidrogênio dentro de 90 minutos, e aqui, olha, houve um aumento de hidrogênio aqui, ó, no período de 90 minutos. Então, é positivo para SIBO. Ou igual ou maior a 10 ppm de metano, aqui o resultado de metano foi 8, tá? Mas ainda assim, ó, muito próximo do 10, considera-se também positivo para a SIBO. Então, tanto um quanto o outro tem ali um parâmetro para esse fechamento, tá? E a gente tem outros exames importantes para avaliar leaky gut, tá? Dentre esses exames aqui, dentre esses 5 exames, o exame que, sem sombra de dúvidas, é o que a gente mais utiliza até hoje na prática clínica, é o teste lactulose mannitol, onde você avalia, inclusive, não só essa questão do percentual de absorção de lactulose mannitol, mas a taxa de absorção de ambos. Então, é um exame que é feito a partir da coleta, né? É avaliado a partir da coleta de urina. Então, é um exame também para você inferir ali o aumento da permeabilidade intestinal. Então, o indivíduo ele é submetido ao consumo de uma solução doce, contendo lactulose mannitol, após um jejum noturno. Em seguida, toda a urina que é excretada é coletada por 6 horas seguidas para se medir a quantidade nessa urina desses açúcares. Se a lactulose for encontrada na urina, quer dizer que ela não foi absorvida inteiramente, então presume-se que ela tenha passado entre as células e esse é um indicativo de aumento da permeabilidade intestinal, tá? A gente tinha um outro teste que surgiu a partir de 2000, mas que vem sendo cada vez mais não indicado, justamente por causa de vários resultados falsos positivos que ele sugere, que é o teste de zonulina sérica, mas quando ele foi descoberto, né, quando ele foi estudado, ele foi uma sensação. Então, a zonulina é uma proteína reguladora, basicamente ela faz parte ali, né, daqueles complexos juncionais que mantêm a integridade de barreira. Então, quando a gente tem os níveis de zonulina aumentados, isso tende, né, a significar que a gente tem ali uma alteração importante na função de barreira intestinal. Ele é um exame feito com coleta de sangue, tá? Então, essa análise é feita no sangue do paciente, mas como eu venho falando para vocês, nos últimos anos vem ficando em desuso. E aí veio, então, o teste de anticorpo de zonulina, que passou a ser um substituto desse teste anterior que eu falei para vocês, tá? Então, a mesma coisa, é um teste de coleta sanguínea, e a ideia é o seguinte, né? Que quando a zonulina é liberada na corrente sanguínea, ela acaba acionando certas células do nosso sistema imunológico. E essas células, elas reagem, produzem anticorpos. E esses anticorpos, então, eles marcam, né? Essa liberação de zonulina. Então, você avaliar esses anticorpos, né, de liberação a partir desses anticorpos de zonulina parece ser um marcador interessante para avaliar o que está acontecendo ali na função de barreira intestinal. E parece ser um marcador muito mais estável, né, um marcador muito mais fidedigno para fazer mensuração dessa permeabilidade intestinal. E tem outros anticorpos também que podem ser avaliados, como é o caso dos anticorpos LPS. O LPS são fragmentos da parede celular de bactérias gram-negativas. E aí, quando você tem ali uma marcação, né, de muitas bactérias a partir desse fragmento, você tem ali uma estimulação também da produção de anticorpos, e a mensuração desses anticorpos também sugere, né, que houve muita translocação bacteriana em função do aumento da permeabilidade intestinal. Tem os anticorpos de ocludina, que a ocludina é uma das proteínas também que
estão constituindo ali aqueles complexos juncionais e que mantêm a integridade dos enterócitos. Então, se eu tenho ocludina ali, se eu tenho anticorpos de ocludina, quer dizer que muita ocludina se decompôs e é sugerido que tenha uma alteração importante da microbiota, da função de barreira intestinal, levando a uma hiperestimulação do sistema imunológico, inclusive a produção de anticorpos de ocludina. Tá? E tem também os anticorpos da rede actomiosina, que é o mesmo raciocínio, né? Que são proteínas actomiosina, são encontradas entre as células de revestimento intestinal, principalmente no intestino delgado, também tem uma função importante. E aí, quando você tem muitos anticorpos dessa rede sugerida, então também que houve uma alteração importante, e por isso a ativação desses anticorpos. Então, isso também é um sugestivo ali do que está acontecendo, né, nessa permeabilidade intestinal. Então, de todos esses, na prática clínica, o mais utilizado, o mais barato, é o teste diferencial de açúcar, né, baseado aí nessa dosagem da concentração de lactulose e manitol. Bom, claro que eu não ia trazer só isso para vocês, e aí esse eu acredito que é um enorme presente, é um enorme adianto, principalmente para você que não é meu aluno, porque eu vou, né, oferecer esse material gratuitamente para você. Meus alunos, obviamente, terão acesso a todos esses materiais, no forma de apostila, artigos, né, e complementos aí de mapas mentais, etc., como a gente faz, mas você que não é meu aluno, eu acredito que esse é um enorme presente para você que é profissional da área de saúde. Então, assim, não são só esses marcadores intestinais associados à absorção, permeabilidade. Eu trouxe vários outros marcadores, né, de danos, de reparação, que a gente teria oportunidade em outra situação de conversar mais detalhadamente sobre eles em várias outras aulas. Mas eu trouxe aqui um apanhado para você, e esse é um material que eu acredito de ser de enorme valia, por isso eu quero muito que vocês registrem muito esse momento aqui da aula, façam muitas marcações para que realmente eu possa entregar esse material para vocês nos grupos, como eu falei. Então, ele traz todos os marcadores intestinais associados à absorção, associados à permeabilidade, à reparação tecidual, associada à inflamação sistêmica, associada a respostas imunológicas, vários marcadores. Alguns eu falei aqui, mas outros tantos eu não falei, porque não teria como a gente fazer tudo isso. A gente já vai indo para 2 horas de aula, né? Então, quem me conhece sabe que eu não entrego pouco. Então, se é para vir, a gente sempre vem tentando dar o máximo aqui. E aí eu já quero saber se tudo que vocês viram até aqui está valendo a pena, se vocês acham que eu trouxe aí uma informação que possa, de fato, ajudar vocês a partir de agora na prática clínica. Deixa para mim aqui os comentários, eu quero ver. Então, esse é o material que eu preparei para reunir os principais marcadores, e aí mostrando qual é o tipo de amostra que tem que ser coletada, se vai ser no sangue, se vai ser amostra fecal, se vai ser urina. São exames que, de fato, você pode, são marcadores que, de fato, você pode solicitar na sua prática clínica, tá? E aí, falando um pouco mais sobre a função desses marcadores, estão associados aqui condições clínicas e todos esses marcadores com as referências para que você possa buscar essas referências caso você queira estudar ainda mais, se aprofundar ainda mais. Então, coloca aqui para mim se fez sentido para vocês até aqui, o que vocês acharam desse conteúdo. Esse é um material assim que eu considero muito, muito precioso para a prática clínica. Então, como eu disse, eu falei de alguns desses marcadores, mas eu não falei de um montão de outros, por uma questão óbvia, né? Estamos aqui com um tempo extremamente restrito, não estou dentro do meu curso, né, onde eu consigo elaborar e fazer várias aulas, mas trouxe aqui para você que não é meu aluno essa possibilidade de conhecer vários outros marcadores, tá? Então, olha só, são vários outros marcadores. E a gente vai falar também de um exame importante para avaliar o perfil da microbiota intestinal. E aí, nesse caso, gente, o que a gente observa? Por que a gente precisa avaliar a microbiota intestinal? Por que é importante avaliar essa microbiota intestinal? A gente teria várias justificativas, tá? Para dizer que é interessante, sim, sempre que possível. Mas eu vou colocar algumas delas. Então, as bactérias intestinais, reconhecidamente, hoje sabemos que elas impactam diretamente na saúde e bem-estar de todos nós, e se impactando, inclusive, na nossa longevidade. Elas influenciam todo o nosso metabolismo. Inclusive, elas é que moldam, né, a nossa capacidade ali de produzir hormônios. Então, nosso sistema endócrino é todo influenciado pela microbiota intestinal. Não é à toa que a gente, quando vai avaliar marcadores hormonais, a gente também tem que pensar fora da caixinha.
Por que esses hormônios estão alterados? Temos ali algum eixo onde conecta o intestino, onde a microbiota está influenciando, para que eu possa regularizar a questão hormonal, eu não posso deixar de pensar em modular a microbiota, em cuidar desse intestino, tá? Outro ponto super importante, proteção contra patógenos. Já falamos que o intestino tem ali um papel extremamente importante no nosso sistema imunológico, não só pelas células imunocompetentes ali que estão inseridas, né, no contexto da formação desse sistema imunológico, do próprio GAUT, né, do tecido linfóide associado ao intestino, mas também porque fatores transcricionais associados à composição da microbiota intestinal tem toda a relação ali com a ativação do nosso sistema imunológico, com a proteção contra patógenos, com o reconhecimento de invasores, com a ativação ali da nossa resposta de defesa. Então, a microbiota precisa ser estudada também por isso. Outro ponto super importante é a interação da microbiota com tudo aquilo que a gente coloca para dentro da gente através de alimento. A microbiota ela utiliza os substratos alimentares e metaboliza-os. Esses metabólitos são sinalizadores químicos que ativam e inativam vias. Essas vias, então, podem favorecer ou não a nossa saúde, assim como existe a interação desses metabólitos gerados pela microbiota com outros componentes, inclusive com fármacos e com medicamentos. A microbiota ela pode ser um interferente positivo ou negativo para a ação de medicamentos. Outro ponto importante, a microbiota, a depender de algumas cepas, participa diretamente ou indiretamente da biossíntese de vários micronutrientes, em particular a síntese direta de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B12 e a vitamina K. Logo, é importante entender, né, mais sobre essa microbiota. Outro ponto muito importante é que sabemos que, a depender da colonização da nossa microbiota e qual é o perfil de cepas que nos colonizam, nós teremos a produção ideal de alguns neurotransmissores. Então, acetilcolina, GABA, né, serotonina, são neurotransmissores, noradrenalina, influenciados pelo perfil da microbiota intestinal. E se eu tenho uma microbiota que não é favorável, eu vou ter alteração também na produção desses neurotransmissores, tá? E tudo isso impacta de diferentes formas, mas eu tenho um impacto muito importante sobre o meu sistema nervoso central. Um dos principais eixos de manutenção da saúde, da longevidade do ser humano é o eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino. Logo, se essa microbiota ela pode desequilibrar esse eixo em diferentes perspectivas, merece ser estudada, merece ser avaliada. Como eu disse anteriormente, a gente vai ter oportunidade nas próximas semanas de conversarmos de forma específica sobre esse exame que avalia essa microbiota intestinal, que é o exame padrão ouro, que é justamente o exame de sequenciamento genético do microbioma, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e esteja presente nas próximas aulas de aquecimento, lembrando que todas essas aulas que teremos até o dia 23/1 são aulas para te deixar muito preparado para o que ainda está por vir a partir do dia 23/1, na nossa imersão microbiota na prática. Lembrando que na próxima semana nós vamos conversar especificamente sobre o exame coprológico, como é que a gente aplica ele na prática clínica, para que ele serve, de onde veio, para onde vai, para quem indicamos. Vamos conversar sobre esse exame na próxima quarta-feira, ao vivo, sem reprise, a partir das 19 horas. E na semana seguinte, na semana do dia 18/1, você vai ter ali a possibilidade de entender mais sobre esse exame padrão ouro que avalia a microbiota, o exame de sequenciamento do microbioma intestinal. Quero ver cada um de vocês aqui. Já estou lendo os comentários, agradeço demais a presença de vocês, fico imensamente feliz que o conteúdo esteja ajudando vocês. Os comentários de vocês me ajudam a alinhar os próximos conteúdos. Então, tudo que eu trouxe aqui foi uma perspectiva do que eu gostaria que me entregassem, mesmo sendo gratuito, eu gostaria muito que me entregassem os conteúdos que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu espero que, de alguma forma, cada um desses conteúdos, não só esses que vocês acabaram de assistir, mas o que a gente pretende entregar no pós-aula, nos grupos, faça muito sentido, faça uma diferença enorme. Convide para as próximas aulas aquele colega, aquela colega profissional que você também quer
se atualizando, que você quer que tenha esse diferencial. Então, avisem ao máximo de pessoas que estamos em aquecimento para um evento que ainda nem começou. Então, se você já está gostando do aquecimento, você não faz ideia do que eu estou preparando para a nossa semana que inicia no dia 23/1, a imersão microbiota na prática, tá? Lembrando, gente, que as próximas aulas, todas essas próximas aulas estão alinhadas nessa ideia de exame. E que na aula 2 da nossa imersão microbiota na prática, que é a aula onde eu vou falar tudo sobre consultas, sobre ferramentas, sobre exames, a gente vai detalhar muito mais alguns dos marcadores que eu trouxe aqui, de forma mais superficial, de forma estratégica, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês na aula 2 da imersão microbiota na prática, tá? Então, a nossa imersão, nosso evento gratuito começa no dia 23, serão aulas sequenciais ao vivo, do dia 23 ao dia 26, para você que é profissional da área de saúde, para você que é médico, que é nutricionista, que é enfermeiro, que é biomédico, que é farmacêutico, que tem interesse em se aprofundar nessa área de modulação intestinal, entender melhor como trazer esse conteúdo teórico para a sua prática clínica. Então, todos vocês estão convidados, e você também que é recém-formado, é estudante, e que quer já sair à frente, que vai precisar desse conteúdo, vem participar da imersão, você é convidado também. Se você está aqui, mas não está inscrito na imersão, chegou mais uma vez a oportunidade de você se inscrever. A gente vai deixar aqui no chat, está fixado aqui no chat o link para que você possa se inscrever no nosso evento gratuito. E daqui, depois que a gente encerrar essa aula aqui, a gente vai lá nos grupos VIPs, ao longe da doutora Ligiane, e os grupos VIPs da imersão, e vai entregar muito conteúdo. Lembrando que quanto maior for a interação, as marcações de vocês, as recomendações dessas aulas, mais conteúdos serão entregues, porque vai ser a minha forma de agradecer você, né, por toda essa audiência. Então, eu quero agradecer demais, muito obrigada pelos feedbacks, tá bom? Espero vocês na próxima semana, às 19 horas aqui, espero vocês principalmente no nosso evento, na imersão, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Agradecer aqui todo mundo que comentou, né? A Juliana falou que foi perfeita a aula, Flávia, aula maravilhosa, Rosana, excelente aula. A Fábia colocou que foi muito proveitoso. Gente, que bom. Quero saber aqui quem está aqui assistindo. Qual é a sua profissão? Qual é a sua formação? Né? Você é médico, é nutricionista, é enfermeiro, é biomédico? Dentro do meu programa avançado de modulação intestinal, a gente consegue ter uma interação incrível com vários profissionais, mas para mim seria bastante interessante quem quiser colocar aqui no chat. Eu quero saber, né, de você, qual é a sua formação, né, e como isso pode estar te auxiliando de alguma forma. Eu tenho certeza que esse conhecimento ele é desbravador, ele liberta. Conhecimento por si liberta, né, gente? Ele empodera a gente. Mas para a gente que é da área de saúde, eu acho fundamental, porque a gente cuida de outras pessoas, né? Por mais que você não faça nenhum tipo de atendimento clínico, mas o fato de você ter esse conhecimento avançado te dá a possibilidade de entender as coisas com uma outra percepção, né? Então, temos aqui, olha, fisioterapeuta, doutora Cláudia, fisioterapeuta, doutora Amanda Viana, nutricionista, doutora Denise, aqui, a doutora Shirlene, nutricionista, temos várias nutris, muito bom. Ó, Vanessa aqui, ó, físio e nutricionista. Então, que bom, gente, que bom que vocês estão aqui se atualizando. Estou preparando um conteúdo, assim, muito bacana para a nossa imersão microbiota na prática. O Werder, né? O Werder do Sato é médico nutrólogo. Também temos vários colegas médicos também dentro, né, do método aqui. Psicopedagoga, estudante do último ano de nutrição, é a Roseli. Renata, me formando em nutrição. Então, muito bom. Esse é um conhecimento que não é restrito à nutrição, né? Um conhecimento, é uma abordagem de medicina e nutrição de precisão. Você entender mais sobre microbioma é um divisor de águas, é um diferencial. E a perspectiva de cada vez mais profissionais entenderem isso só amplia a possibilidade da gente conseguir atuar da melhor forma, né, no resultado final para um cliente, para um paciente, tá bom? Então, eu fico muito feliz com todos vocês que estão aqui, e quero contar com a presença de vocês, e quero pedir para vocês que estão até o finalzinho aí, tem 64 pessoas ao vivo, muito obrigada pela audiência, pedir para cada um de vocês convidar mais 2 pessoas para estar aqui presente na próxima aula da próxima semana, tá? Tem uma surpresa especial antes do evento do dia 23,
A gente vai revelar nos próximos dias, mas eu quero ver todos vocês aqui na próxima semana, para a gente conversar um pouco mais sobre exames, vai falar especificamente sobre o exame coprológico funcional. Tá bom? Muito obrigada. Vou encerrar por aqui, gente, para não ficar muito longa a gravação. Lembrando que não vai ficar gravado, a gente vai deixar por mais alguns minutos, algumas horinhas, eu acho, mas ainda hoje sai do ar, tá bom? Então, se der para correr, para pedir para alguém assistir, vou fechar agora para não ficar muito longo, já temos aí 2 horas, mas corre, porque ainda hoje sai do ar. E fica lá no grupo, né, ao longe da doutora Ligiane, ou no grupo da imersão, que logo mais a gente vai entregar materiais pós-aula para vocês. E quanto maior for essa interação, essa divulgação, maiores as marcações, doutora Ligiane Loureiro, mais materiais a gente vai entregar para vocês. Um beijo grande, Bárbara já está aqui, já que é a mamãe dela. Fiquem com Deus. Beijo grande. (91% dos nossos clientes